Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 14. Eu sou o professor Bruno. Estudaremos nessa aula os logaritmos. A invenção dos logaritmos. Imagine um cientista do século XVI tendo de efetuar frequentemente cálculos com números em que várias casas decimais aparecem do tipo multiplicação ou divisão. Quanto tempo precisava para isso? Com o propósito de simplificar cálculos como esses, o escocês John Napier criou os logaritmos cujos princípios básicos são transformar uma multiplicação em adição ou divisão em subtração, pois adicionar e subtrair números é normalmente mais fácil e rápido do que multiplicar ou dividir. Acompanhe como começou esse trabalho. A ideia de Napier é relativamente simples. Representam-se números positivos como potências de um mesmo número. Observe a tabela. Cada linha apresenta um número e sua representação como potência de base 10. Napier e outros matemáticos da época desenvolveram tabelas como essas para simplificar cálculos. Por exemplo, na primeira linha temos 1,7809 é igual a 10 elevado a 0,25064. A partir dessa tabela podem-se calcular, por exemplo, a multiplicação que tínhamos visto no começo, usando as potências de 10 que os representam. Observe, substituindo, temos 10 elevado a 0,51281 vezes 10 elevado a 0,25064. Aplicando a propriedade de potência de mesma base, ficamos com 10 elevado à soma dos dois expoentes. Resolvendo a soma deles, temos 10 elevado a 0,76345, que, observando na tabela, é igual a 5,80029. Vamos, a seguir, conhecer o conceito de logaritmo. Acompanhe. Conceito de logaritmo. Dizemos que o logaritmo de um número b na base a positiva e diferente de 1 é o expoente x ao qual se deve elevar a para obter b. De maneira mais prática, falamos que o logaritmo de b na base a é x, se e somente se a elevado a x for igual a b. É importante destacarmos as restrições para essa operação. Temos que b deve ser maior que 0 e a deve ser maior que 0 e diferente de 1. Nomenclatura. Na sentença log de b na base a igual a x, temos que b é chamado de antilogaritmo ou logaritmando, a é chamado de base do logaritmo e x é o logaritmo de b na base a. Acompanhe alguns exemplos. Exemplo. Na sentença log de 8 na base 2, temos que 8 é o logaritmando e 2 é a base do logaritmo. E para encontrar o resultado de log de 8 na base 2, vamos aplicar o conceito de log, ou seja, chamando o log de x, ficamos com a expressão 2 elevado a x é igual a 8. Essa é uma equação exponencial, em que x é igual a 3, pois 2 ao cubo é igual a 8. E, portanto, log de 8 na base 2 é igual a 3. Consequências da definição de logaritmo. O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0, pois a elevado a 0 é sempre 1. O logaritmo da base, ou seja, o logaritmando e base tiverem o mesmo valor, podemos chamar de a, por exemplo, temos o log de a na base a, que é sempre 1, pois a elevado a 1 é igual a a. Logaritmo decimal.
Chama-se logaritmo decimal aquele de base 10 e convencionou-se que ao escrevermos o logaritmo de um número com a base omitida, estamos nos referindo ao logaritmo desse número em base 10, ou seja, log de x na base 10, por exemplo, pode ser representado apenas por log de x. Temos ainda que log de 1000 é igual a log de 1000 na base 10 e que tem como resposta 3, pois 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Perceba que estamos usando os conceitos de expoente. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, tomados na mesma base, ou seja, log de b vezes c na base A é igual ao log de b na base A mais o log de c na base A, sendo respeitadas as condições de existência para um logaritmo. Nesse caso, b, c e a devem ser maiores do que 0 e a ainda deve ser diferente de 1. Primeira propriedade, exemplo. Tomando como referência o log de 4 vezes 8 na base 2, temos que ele é igual a log de 4 na base 2 mais log de 8 na base 2. Como log de 4 na base 2 é 2 e log de 8 na base 2 é 3, ficamos com log de 4 vezes 8 na base 2 igual a 2 mais 3. Portanto, o log de 4 vezes 8 na base 2 é igual a 5. Segunda propriedade, logaritmo de um quociente. O logaritmo de um quociente é igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor, tomados na mesma base. Ou seja, log de b sobre c na base A é igual ao log de b na base A menos o log de c na base A, sendo respeitadas as condições de existência para um logaritmo. Nesse caso, b, c e a devem ser maiores do que 0 e a deve ser ainda diferente de 1. Segunda propriedade, exemplo. Tomando como referência o log de 16 quartos na base 2, de acordo com a propriedade 2, temos que ele é igual ao log de 16 na base 2 menos o log de 4 na base 2. Como o log de 16 na base 2 é 4 e o log de 4 na base 2 é 2, ficamos com log de 16 quartos igual a 4 menos 2. Portanto, o log de 16 quartos na base 2 é igual a 2. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência, ou seja, o logaritmo de b elevado a n na base A é igual a n vezes o log de b na base A. Perceba que o expoente foi parar na frente da expressão multiplicando pelo logaritmo, sendo respeitadas as condições de existência. Nesse caso, b e a devem ser maiores do que 0. E também a deve ser diferente de 1 e n pode ser qualquer número real. Terceira propriedade, exemplo. Tomando como referência o log de 2 ao cubo na base 2, ficamos, de acordo com a terceira propriedade, com 3 vezes log de 2 na base 2. Como log de 2 na base 2 é 1, ficamos com 3 vezes 1. E, portanto, o log de 2 ao cubo na base 2 é igual a 3. Faremos a seguir dois exemplos. Faremos a seguir dois exercícios. Acompanhe. Exercício 1. Calcule o logaritmo em cada caso. A. Log de 81 na base 3. B. Log de 0,25 na base 0,5. Bom, nesses dois casos, nos cabe aplicar a definição de logaritmo. No item A,
Chamando de x o valor a ser encontrado, ficamos com a expressão 3 elevado a x é igual a 81. E como 3 a quarta equivale a 81, podemos afirmar que o log de 81 na base 3 é igual a 4. No item B, chamando de y o valor a ser encontrado, ficamos com a expressão 0,5 elevado a y é igual a 0,25. E como 0,5 ao quadrado é igual a 0,25, podemos afirmar que o log de 0,25 na base 0,5 é igual a 2. Exercício 2. Dados o log de 3 igual a 0,477 e log de 5 igual a 0,699, aplicando as propriedades estudadas, calcule a. log de 15, b. log de 5/3. Perceba que nesses dois casos a base fica omitida, o que significa que a base é 10. Mas como já temos os valores de log de 3 e log de 5, nossos cálculos serão facilitados. Veja, no item A, escrevemos 15 como 3 vezes 5. E de acordo com a propriedade 1 que estudamos, podemos reescrevê-la como log de 3 mais log de 5. Substituindo os valores dados com 0,477 mais 0,699, por fim, somando, temos a resposta. O log de 15 é igual a 1,176. No item B, como temos uma divisão, de acordo com a propriedade 2 que estudamos, podemos reescrevê-la como log de 5 menos log de 3. Substituindo os valores dados, ficamos com 0,699 menos 0,477. E por fim, subtraindo, temos o log de 5/3 igual a 0,222. A nossa aula sobre logaritmos fica por aqui. Na próxima aula, estudaremos as funções logarítmicas. Até lá!